Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 13 até o verso 21. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao 21. Você que está na sua casa também, pega a sua Bíblia. Vamos ler conosco esse texto, esses versos aqui. Todos acharam? Lucas capítulo 12, do verso 13 até o 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Jesus contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho aonde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Assim é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra, porque ela é rica e eficaz. Pedimos a Deus que teu Santo Espírito venha capacitar o nosso entendimento como igreja para compreender aquilo que tu tens falado. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu quero pensar um pouquinho nesta noite com vocês sobre a pobreza de quem só tem dinheiro. Parece incoerente. A pobreza de quem só tem dinheiro. Nós cantamos agora há pouco que Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Quantas vezes nós já ouvimos isto? Quantas vezes nós já cantamos isto? E realmente esta é uma verdade que tem que estar presente dentro dos nossos corações, nas nossas mentes, que só Jesus Cristo, Ele dá sentido à vida. Nada tem sentido se Deus não estiver em primeiro lugar. Nada. Não podemos colocar nossa expectativa em nós mesmos, nem naquilo que temos, nem na nossa saúde, nem na nossa juventude, nem naquilo que temos. Tudo só tem sentido quando tem Jesus Cristo. Tudo tem prazer, tudo tem alegria, e uma alegria que não passa. Alegria que não passa, nós só encontramos em Jesus Cristo. Esse texto aqui é um texto bastante interessante, onde Jesus ele conta aqui uma parábola. O texto diz que Jesus está falando, dando aqui um recado, pregando a palavra, falando a muitas pessoas.
advertindo as pessoas que deveriam pregar a palavra de Deus. Você olhar um pouquinho atrás aí, que o Espírito Santo iria fazer eles lembrar das palavras que ele tinha que falar quando chegasse a hora. E no meio destas orientações tremendas, no meio disso tudo, dessa palavra aqui de ânimo a se pregar o Evangelho, um homem, um jovem, um moço, sai do meio da multidão, aparentemente preocupado, e diz para Jesus: mestre, manda meu irmão repartir comigo a herança. Manda meu irmão repartir comigo a herança. Tudo indica que aquele homem, ele estava preocupado, aquele moço, aquela pessoa, estava preocupado com a herança. Com certeza havia ali um litígio entre eles, com certeza havia ali uma preocupação, um desacordo. Aliás, se tem algo para dar desacordo numa família, é aquilo que se deixa desacordo. E tudo indica que é por aí o que está acontecendo. Jesus, então, ali, ele é feito esse pedido: Senhor, manda meu irmão repartir comigo. Mas Jesus, conhecendo o coração daquele homem, sabendo aonde estava o seu coração, antes dele contar a parábola aqui no verso 15, Jesus traz aqui uma palavra. Antes de Jesus contar a parábola, ele diz: olha, tomem cuidado com a avareza. Tomem cuidado com qualquer sentimento de avareza. Não se deixe dominar por qualquer sentimento de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância ou nos bens que ele tem. Verdade. A palavra de Deus é verdadeira. Jesus, ele tocou fundo aqui no coração daquele homem e no coração de muitos que estavam ali, e também fala aos nossos corações nesta noite. A avareza é algo que muitas vezes ela insiste em estar dentro dos nossos corações. E nós temos que estar atentos com essas coisas. Então essa parábola do rico insensato, ela vem nos ensinar justamente isto. Jesus contou esta parábola para nos advertir, para nos exortar a tomar muito cuidado com qualquer sentimento de avareza. Fazer dos nossos ganhos, ou daquilo que temos, fazer das nossas conquistas terrenas, o propósito principal da nossa vida, é um erro fatal. Nós não podemos ter isso como meta principal da nossa vida. Você vai dizer assim: mas então como que eu faço? Eu vou ficar ocioso? Não, também não está falando isso aqui. Está falando aqui é questão de propósito, é questão de prioridade. É onde nós colocamos o nosso coração. Nós somos exortados aqui a não exercitar a avareza. O que significa avareza? Avareza é uma sede de possuir mais. É por aí. É uma sede de possuir mais. É o desejo de ter as coisas. Aquele que tem o sentimento de avareza, ele tem o seguinte sentimento: aquele que é avarento, ele tem o sentimento de que lhe falta tudo. Ele tem o sentimento, até aquilo que ele tem, ele sente que não tem. Avareza é um sentimento de uma pessoa que tem falta, que sente falta de tudo. Ainda que não falta nada, ele sente falta de tudo. Então, é um sentimento, é um desejo de querer ter sempre mais, de querer possuir mais. E foi exatamente neste texto lido
que Jesus, ele detectou este problema no coração daquele homem e talvez nos corações de muitos que estavam ali. Esse sentimento. Jesus aqui, o próprio Deus falando com a sua sabedoria divina, Jesus aqui com toda a sabedoria, ele coloca realmente uma mensagem para aqueles corações ali. Diante daquele pedido daquele homem: Senhor, manda o meu irmão repartir comigo. Jesus viu este problema. Jesus vê logo que o coração daquele rapaz era dominado pela avareza. Querido, nós temos que tomar esse cuidado e não permitir que a avareza, aquilo que é terreno, esse desejo de possuir sempre mais, ocupe o nosso lugar. Por isso que Jesus volta a dizer, ele repete, ele fala bem aqui, eu vou repetir isso no verso 15: tomem cuidado com qualquer sentimento de avareza, porque o homem, ele não é o que diz aqui? Ele não é, a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem muito mais do que isso. Então temos que tomar cuidado. A gente não pode também dizer que temos que ser passivo, ser tranquilo demais com respeito ao nosso trabalho, com respeito aos nossos projetos. A Bíblia não ensina a gente a ser ocioso. Nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. É preciso trabalhar, querido. É preciso fazer a nossa parte. É preciso dedicar. Você que escolheu a tua profissão, está estudando, dedique-se a isso, faça isso de coração, faça isso como para Deus. A Bíblia diz: tudo que a gente fizer, façamos para Deus. Tudo que vier às mãos para fazer de todo o coração, porque no além onde tu vais, não vai ter nada para você fazer. Então faça isto, aproveite bem, dedique-se. Mas não basta a gente dedicar simplesmente o nosso talento, o nosso tempo, a nossa juventude, para conquistar, para atingir lugares que você sonha. De nada vai adiantar isso se nós não projetar a nossa vida colocando Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Aí nós vamos ser realizados. Então não podemos negar que o benefício do dinheiro, não podemos dizer. Ninguém pode dizer aqui, dinheiro, eu não preciso de dinheiro. Quem pode dizer que não precisa? Todos nós precisamos. A gente não pode ser despreparado ao ponto de dizer que nós não precisamos de dinheiro, negar o benefício do dinheiro. Não podemos fazer isso. Mas também temos que estar atentos aos perigos que ele traz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por ele as guerras se iniciam, por ele se matam, por ele se engana, por ele se trai, por ele se sonega, por eles há infidelidade, tudo isso. Então a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que a Bíblia diz. 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A questão é o lugar aonde o dinheiro ocupa na nossa vida. Então a Bíblia é muito clara com respeito a isto. A questão é o lugar que ele ocupa nas nossas vidas. Podemos dizer também que a avareza, isso é muito sério, nada tem a ver com o provimento das necessidades. Também não está dizendo isso. É preciso sim, é preciso fazer a nossa parte, é preciso entender que o Senhor, Ele vai prover todas as coisas, mas eu tenho que me dispor. Eu tenho que colocar a minha vida
no altar do Senhor, eu não posso deixar de fazer a minha parte. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que procurar o meu emprego, eu tenho que ser um bom funcionário, eu tenho que ser um bom empresário, eu tenho que procurar ser uma pessoa que trabalhe, que projeta a sua vida. Eu não posso esbanjar. Tudo isso é importante, mas nada isto tem sentido se eu não colocar o Senhor em primeiro lugar. Temos que aprender a trabalhar com sabedoria e com dedicação. Não dá para ser ocioso. Como dizia antigamente, não dá para ficar vendo a banda passar e as coisas acontecer. Não dá para ficar jogando milho aos pombos na praça e as coisas acontecer. Eu tenho que fazer a minha parte. Tenho que projetar, tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que ser bom aluno. Tenho que colocar realmente os meus projetos no altar do Senhor e pedir para Deus me conceder a bênção de alcançar, mas também colocar Deus acima de tudo. Não posso ter preguiça. Tem um verso muito interessante que eu acho, como toda a Bíblia, né? Provérbios 6:6. Vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Observa os seus caminhos e sê sábio. Olha que interessante. Então isto é uma exortação para aqueles que são ociosos. Vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Vai ter como a formiga. Presta atenção, considere os seus caminhos, você sabe. Enquanto trabalhamos aqui nesta vida, fazemos a nossa parte, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso que a Bíblia diz. Buscar, pois, em primeiro lugar, não é em segundo, não é em terceiro, é em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas, que é a lista que Cristo traz, né? Todas estas coisas. Jesus fala isso, Lucas 12:31. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Louvado seja Deus por isso. É isso que a Bíblia nos ensina. Então vamos fazer nossa parte, né? Os jovens, mais jovens, têm toda uma vida pela frente, né? Tantas coisas para ser feito. Tenha dedicação. Faça sua parte, né? Faça sua parte, onde você sentiu que Deus te colocou, né? Tantas profissões diferentes aqui. Tem alguns que nem escolheram a profissão ainda, mas vamos escolher, né? Em cada área que você for trabalhar, faça para Deus. Seja uma bênção, seja instrumento do Senhor. Coopere com o reino de Deus. É isso. Porque quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu vou ser uma pessoa realizada. Eu posso até não ter muitas coisas. Você pode até não alcançar muitas coisas. Naquilo que você alcançar, vai ser de uma alegria no teu coração, vai ter uma satisfação no teu coração, que por outro lado você não vai ter se você fazer as coisas divorciado de Deus. Não vai. Deus talvez não dê tudo que você queira ou que você acha, mas Ele vai te dar tudo que você precisa, e vai ser bênção na sua vida, bênção na vida dos seus filhos, bênção na vida da igreja, bênção na vida do seu patrão, bênção na vida daqueles que trabalham com você. Você vai ser instrumento de Deus. Muito interessante isso. Também essa parábola também nos ensina algo bem interessante. Ela também nos ensina, aprendemos aqui nesta parábola, que a avareza impede-nos de ver o que Deus tem dado. A pessoa avarenta, aquele que acalenta esse sentimento de avareza no coração, ele fecha os olhos para aquilo que Deus tem dado. Ele não vê, ele não presta atenção naquilo que Deus tem dado. A avareza impede de ver
Isso é muito sério. Verso 16 e verso 17 diz que ele teve uma boa colheita. Teve uma boa colheita. Nessa parábola, o homem, o rico insensato, ele olha para a sua plantação, né, e diz: nossa, que maravilha, que produção, né? Que produção. Imagina Ronaldo e Pedro que trabalham nessa área, né? Que produção. O que vou fazer agora? Onde eu vou guardar esses produtos? O que eu vou fazer? É muita coisa. Já sei. Eu vou destruir os meus celeiros e vou fazer outros maiores. Vou guardar tudo ali, vou encher tudo e vou dizer para minha alma: ó alma, regala-te, alegra-te, porque você tem muito tempo pela frente e você vai viver uma vida boa. Alegra-te. Mas em nenhum momento ele demonstrou nessa parábola. Jesus estava querendo dizer isso nessa parábola, que a ingratidão faz fechar os nossos olhos para aquilo que Deus tem nos dado. Ele teve excelente colheita, mas não teve um coração grato. Pergunto para você, querido, você que está aqui nesta noite, você que está na sua casa nos acompanhando, você tem tido um coração grato? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida? Já agradeceu pelo teu trabalho, pela tua saúde? Já agradeceu pela sua casa? Ou se não tem casa própria, tem condição de pagar um aluguel no lugar que você escolheu? Você já foi grato a Deus nesta noite por causa disso? Você agradeceu a Deus? Nossa tendência é entender ou falar, reclamar aquilo que nós não temos, mas do que temos recebido do Senhor, muitas vezes passa batido e nós não somos gratos, não temos coração grato. Ele teve excelente colheita. Talvez você teve uma excelente colheita nesse ano de pandemia, onde as coisas foram malucas demais, onde parece que as coisas perderam o controle, tudo difícil, desemprego, somando a epidemia, pessoas morrendo, ficando doentes e outras enfermidades também. No meio disso tudo, nessa confusão tudo, Deus manteve seu emprego. Você tem a sua casa, tem o teu salário. Deus tem te sustentado. Você tem sido grato ao Senhor por causa disso? Tenha um coração grato. Não feche os olhos para aquilo que Deus tem te dado, meu querido. Ele não teve um coração grato. Outra coisa que eu vejo aqui no verso 18. Ele só pensou nas coisas terrenas. Só pensou nas coisas terrenas. Até que ele disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, armazenarei todo o meu produto, todos os meus bens. 19. Então direi: minha alma, você tem depósito por muito. Você tem depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, beba, aproveite a vida. Ele só pensou nas coisas terrenas. Ele não pensou que a vida é passageira. Ele não pensou que tudo aqui vai passar. Ele não pensou na eternidade, que é o que conta. Ele não pensou nada disso. Essa parábola vem nos ensinar nesta noite também. Eu sei que isso não é novo para nós, para ninguém. Está aqui, está na palavra. Mas nós temos uma facilidade de não querer entender a palavra. Nós temos uma tendência a achar que está tudo certinho, tudo bem, e não é comigo, porque eu estou correto nisso aqui. É um perigo, porque muitas vezes nós deixamos
de priorizar as coisas de Deus, achar que é só aqui. Ele não pensou, na verdade, querido, a Bíblia diz que a nossa vida, ele é um conto ligeiro, é uma neblina que desce e aparece. Nós não podemos, talvez esse personagem dessa parábola, talvez achou que seus dias não terminaria. Mas não é verdade. Tudo passa rapidamente, nós voamos. A verdade é que todas as coisas estão próximas da gente. Todas as coisas estão a um passo da gente. O certo e o errado estão a um passo. A gratidão e a ingratidão estão a um passo da gente. Tudo está a um passo. A saúde e a enfermidade também estão a um passo. A vida e a morte também estão a um passo. Por isso que a nossa vida tem que ser colocada toda ela no altar do Senhor todos os dias, com gratidão nos nossos corações. É isso que somos ensinados nesta noite. Não podemos viver a nossa vida aqui como se nunca fosse sair daqui. Esse homem, esse personagem, esta parábola, na verdade, ele foi um homem, um pobre homem rico sem esperança. Isso que ele foi. Esse homem da parábola era rico, mas ele foi um pobre homem rico sem esperança. É assim, quando nós colocamos a nossa esperança naquilo que é terreno, naquilo que temos ou que vamos poder possuir, quando colocamos a nossa esperança, a gente pode ganhar o mundo, mas vamos ser um pobre homem rico sem esperança, uma pobre mulher rica sem esperança, sem sentido algum. Agora, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, você vai ser um instrumento de Deus. Você dizer que você não vai sofrer por causa disso, não seria verdade eu dizer aqui. As tuas escolhas de priorizar Deus vai fazer você passar por alguns apertos. Pessoas vão ir contra você. Você vai andar na contramão muitas vezes, contramão dos pensamentos. Eu quero dizer para você, você vai passar por tudo isso e vai ser uma pessoa bem-sucedida, porque Deus vai colocar, quando você se coloca nas mãos do Senhor, Ele vai colocar você exatamente aonde Ele quiser. O seu desejo, os seus pensamentos vai estar alinhado com a vontade de Deus. Essa é a grande questão. Meu pensamento, os nossos pensamentos alinhados, a minha vontade alinhada com a vontade do Eterno, com a vontade de Deus. É isto. É isto. Este era o sentimento daquele homem da parábola. Se fosse uma história, se fosse algo real, porque na verdade é uma parábola de Jesus aqui. É uma palavra verdadeira, na verdade. É uma mensagem verdadeira. Mas é isso que acontece. Então esse pobre homem rico, sem esperança, viveu assim. Assim é aquele que ajunta tesouro para si mesmo. O verso 21, nós lemos aqui, Lucas 12, 21. Aquele que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Querido, nós temos que ser ricos para com Deus. Por esse mundo você vai encontrar pessoas riquíssimas, insatisfeitas, porque estão divorciados de Deus. E você vai encontrar pessoas olhando, não tem nenhum recurso, mas pessoas
estão realizadas, felizes, porque amam o Senhor com todas as questões, com todos os problemas. Quero dizer que a questão aqui não é riqueza nem pobreza. Você vai encontrar homens e mulheres que têm bens, mas que têm também o bem maior, que é o Senhor Jesus. Então a questão aqui não é ser pobre ou não. A questão é onde o Senhor ocupa nas nossas vidas, o lugar que Ele ocupa nas nossas vidas. Quer temos muito, quer temos pouco, tudo é para o Senhor Jesus. É isso que Ele nos ensina. Na verdade, o rico desta parábola, ele foi um pobre homem rico, sem esperança. Assim é aquele que junta tesouros a si mesmo. Então nós somos, queridos, exortados nesta noite a trabalhar sim, a projetar sim a nossa vida com dedicação e sabedoria. Faça isso com cuidado, estude aqui, né? Estude, trabalhe. Quem está estudando, estude. Médicos, arquitetos, né? Todo mundo trabalhando aqui, quem é na área, quem não é. Os jovenzinhos que não escolheram ainda a profissão, vai chegar lá. Pintores de carro, né, Pedro? Quem sabe, não sei. Projeta a vida, projeta a sua vida. Vamos projetar nossas vidas no altar do Senhor, porque aí sim nós vamos alcançar. Porque nós somos ensinados a juntar o nosso tesouro aqui? Não, é lá no céu, é lá na eternidade. Então vamos projetar nossa vida com dedicação, com sabedoria de Deus, não humano. Sabedoria de Deus. Mas priorizar a juntar tesouro no céu, a juntar tesouros em bolsas que não se desgastam, como diz a Bíblia, e aonde o fogo não destrói, onde o ladrão não rouba e aonde a traça não corrói. Louvado seja Deus. É isso. Quero terminar dizendo que somos chamados, você e eu, nós todos, a consagrar o que temos, a nossa vida ao Senhor. Tenha um coração grato a Deus. Vamos consagrar aquilo que vem dele mesmo para nós. Como diz a palavra do Senhor, das tuas mãos. Tudo vem das mãos de Deus. Quando você vem dizimar aqui na frente, com alegria no seu coração, você está sendo grato a Deus. E você está dizendo, ó, das tuas mãos tu damos. Então é muito importante isso. Então coloca a sua vida no altar do Senhor, coloca o seu projeto no altar do Senhor. Coloca a sua vida, projeta a sua vida. Mas coloca o Senhor em primeiro lugar. Coloca o Senhor Deus em evidência na sua vida. Porque se nós não fizermos isso, nós poderemos, ainda que possamos ter grandes coisas, ser realmente um pobre homem rico, sem esperança. Nós somos chamados para ser homem de Deus, mulher de Deus, consagrados e colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Ser grato a Deus. Vamos ser grato a Deus. Tenha um coração grato a Deus. Amanhã, quando vier as adversidades, quando vier as nossas lutas, antes de eu murmurar, eu preciso ser grato a Deus. É isso. Senão eu vou estar projetando a minha vida. Eu vou quebrar meus celeiros, vou fazer outro, eu vou fazer uma casa maior, eu vou trocar o meu carro, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você pode fazer tudo isso, não tem problema nenhum. Deus te abençoe, que Deus te conceda, mas coloca o Senhor em evidência na sua vida e consagra aquilo que tem te dado ao Senhor. Seja um homem, uma mulher de visão no reino de Deus.
Deus quer homens e mulheres, jovens, adultos, liderança de visão no reino de Deus. Para isso que somos chamados, para sermos bem-aventurados, mais do que felizes, realmente projetar a nossa vida, colocando o Senhor como centro da nossa vida, daquilo que nós somos. Amém? Somos chamados isso nesta noite. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Você que está nos acompanhando na sua casa, onde quer que você esteja, coloca a tua vida ao Senhor e tenha um coração grato a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Deus de maravilha, nós queremos te agradecer porque podemos estar aqui nesta noite para cultuar ao Senhor, para exaltar o teu nome. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa. Queremos te agradecer, Senhor, de todo o nosso coração, porque grandes coisas tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela provisão de todo dia. Obrigado pelo sustento de todos os dias. Queremos colocar nossa vida no teu altar e queremos projetar nossa vida, colocando o Senhor em primeiro lugar, como diz a tua palavra, porque as demais coisas serão acrescentadas. Nos ensina isto como igreja, para que possamos ser crentes, cristãos bem-sucedidos, tanto aqui como na eternidade contigo. Louvado seja o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus.